Fala Fandom, contador de histórias aqui para mais um vídeo sobre a saga de Harry Potter. Hoje eu quero discutir com vocês uma das personagens que para mim é muito pouco notada em relação a seus poderes, e é claro que eu estou falando de Molly Weasley. Mas, antes de eu começar esse vídeo, eu percebi que vários de vocês ainda não são inscritos no canal e eu gostaria de pedir para que você se inscreva aí, que vai me ajudar demais a produzir mais vídeos e fazer o canal crescer e, lógico, assim você fica por dentro de todos os vídeos que eu publicar por aqui. Bora então descobrir como a Molly Weasley era uma bruxa excepcional. Uma das muitas formas que J.K. Rowling encontra de nos passar informações sobre os personagens da saga é através de seus nomes. Com a Sra. Weasley, não poderia ser diferente. Molly é um nome inglês que funciona como um diminutivo de Maria, que teria sua origem no hebreu, significando rebelião, amargura e amor ou amado. No caso da Sra. Weasley, acho que é indiscutível que se trata das últimas opções, não é mesmo? Essa característica de amar e ser amada é a mais forte da matriarca da família Weasley, como demonstrado ao longo dos livros nas inúmeras oportunidades em que cuida do marido, dos filhos e até mesmo de Harry e Hermione. Já o seu sobrenome de solteiro, Pruitt, tem origem escocesa e no inglês antigo, onde o prefixo Pru significa bravo ou valente e o sufixo it implica pequenez. Mais uma vez, essas são duas características muito claras da Sra. Weasley, uma mulher pequena, mas extremamente brava e valente. E é claro, não podemos esquecer do sobrenome pela qual a conhecemos e com o qual vive a maior parte de sua vida. Weasley foi um sobrenome escolhido pela autora pelo simples fato de gostar de doninhas. Pois é, a tradução de doninha para o inglês é Weasel, e você já entendeu de onde vem a similaridade. Mas, como tudo na saga, J.K. Rowling dificilmente dá um ponto sem nó, e claro, a escolha não é em vão. Doninhas tem como uma de suas principais características a sua dedicação materna, sendo extremamente protetivas com seus filhotes em diversas situações e até mesmo enfrentando animais muito maiores com ferocidade para poder protegê-los. Em resumo, Molly Pruitt Weasley é baixinha, amorosa e valente como uma doninha. E vamos então às suas habilidades. Ao contrário do que se possa imaginar, a Sra. Weasley era sim uma bruxa muito competente. Ao longo da franquia, em inúmeros momentos, Molly demonstra sua eficiência na área de feitiços, desde os mais básicos, como colocar uma vassoura para varrer sozinha, até alguns mais complexos, como quando auxilia os professores de Hogwarts com os feitiços protetores que impedem a entrada dos comensais na batalha final contra as forças de Voldemort. Esse ponto eu admito que é questionável, uma vez que Molly só é vista lançando os feitiços durante os filmes, mas não nos livros e nem mesmo nos jogos. O que significa que pode ser apenas um recurso de roteiro para aproveitar o casting, ou até mesmo para fortalecer o argumento de seu duelo contra Bellatrix, que viria posteriormente e algo do qual ainda falaremos. De toda forma, em outros momentos nos é revelado que a Sra. Weasley também é capaz de produzir um feitiço patrono eficaz, mesmo que não corpóreo. O patrono em si já é considerado um dos feitiços mais poderosos e complexos de se executar, e o fato de que Molly poderia se proteger mesmo sem ter tido Harry como professor, isso aí, demonstra que a bruxa era sim habilidosa e versada em magia. Por fim, uma das mais constantes utilizações de feitiços por parte da Sra. Weasley é em relação à comida. Se você nunca parou para pensar nisso, pense. Em todo o Wizarding World, apenas 3 personagens são apresentadas como altamente eficientes com feitiços alimentícios: Helga Hufflepuff, Queenie Goldstein e Molly Weasley. Essa não é uma área da magia necessariamente fácil, e não é apenas essa pequena seleção que nos dá essa ideia, mas o fato de que durante os eventos de Relíquia da Morte, Hermione, uma das bruxas mais brilhantes de sua idade, tem muita dificuldade com esses tipos de feitiços, ao ponto de gerar dificuldades também na busca do trio pelas Horcruxes.
E se você não considera os feitiços alimentícios complexos ou importantes, então eu te convido a desafiar um chefe de cozinha para um duelo. Se as relações são as mesmas, e tudo indica que sim, a arte de produzir alimentos com a magia é tão complexa quanto os métodos trouxas, exigindo conhecimento das reações, dos feitiços e receitas, do tempo de utilização de cada feitiço, da precisão de cada movimento com a varinha e, claro, daquela dose de amor e carinho que só quem cozinha sabe utilizar. Os conhecimentos da Sra. Weasley em magia curativa e poções são mencionadas de forma tão sutil que podem passar despercebidas pela maior parte dos fãs. A começar por suas técnicas de cura, o ponto mais evidente é quando George chega sem uma orelha após sofrer o Sectum Sempra de Snape. Molly é capaz de estancar o sangramento e curar a ferida ao longo do tempo, mesmo que não seja possível reconstruir a orelha devido à natureza da maldição. Guardadas as devidas proporções, quando em O Enigma do Príncipe Draco é atingido pelo mesmo feitiço lançado por Harry, além do contrafeitiço de Snape, Malfoy é levado para a ala hospitalar para ser tratado pela própria Madame Pomfrey, especialista na área. Eu diria então que por mais que não seja a mais habilidosa curandeira, Molly Weasley é capaz de uma forma que jamais vimos Harry, Ron, Hermione e outros bruxos serem, nos levando a crer que tem sim um nível ao menos acima da média. Além disso, se você conhece uma família que cresceu com muitos irmãos, sabe bem a quantidade de vezes que pais e mães precisam correr em auxílio de suas crias e, francamente, Molly Weasley teve 7 filhos, dentre os quais Carlinhos, Gui, Fred, Jorge e Gina. Eu sou capaz de apostar um galeão que as férias de verão na toca tinham a enfermaria de plantão. Na área de poções, existe uma única menção que parte da própria Sra. Weasley, quando em O Prisioneiro de Azkaban conta que em sua juventude cozinhou uma poção do amor. Isso também não é um feito comum. As poções do amor são receitas de nível NIEMS, exames do 7º ano de Hogwarts, algo que Ron, por exemplo, não foi capaz de atingir e que provavelmente Harry não teria conseguido não fosse pelo livro do Príncipe Mestiço. Isso implica que Molly era altamente eficiente na matéria e, mais especificamente, habilidosa com poções complexas e difíceis em uma área que exige muita precisão, conhecimento teórico, tempo e muita concentração, uma vez que uma poção mal cozida pode gerar efeitos terríveis, ainda mais uma poção do amor. Como todo fã de Harry Potter está cansado de ouvir, feitiços não verbais são muito difíceis de se produzir, por mais que nos filmes sejam meio prostituídos. Nos livros, no entanto, os bruxos e bruxas capazes de tal feito não são muitos e, principalmente, não é qualquer magia que pode ser utilizada dessa forma. A dificuldade de cada feitiço é um fator fundamental, e quanto mais complexo, mais difícil é também produzi-lo sem pronunciar o feitiço. Molly produz magia não verbal durante toda a saga, mas é durante a Batalha de Hogwarts em As Relíquias da Morte que nós podemos ver a Sra. Weasley demonstrar sua habilidade enquanto duela com Bellatrix Lestrange, uma das mais poderosas comensais entre todos. E por falar nisso, muita gente releva o duelo entre as duas, mas nos livros fica evidente que a Sra. Weasley sabe se virar, demonstrando toda a fúria que os filhos sempre temeram. No início do duelo, Bellatrix até mesmo riu de desdém, mas conforme o duelo se tornou mais e mais intenso, o chão chegou ao ponto de trincar e ficar quente. É verdade que ao longo dos livros nós nunca vimos nenhuma demonstração de habilidade em combate da Sra. Weasley, mas o fato de que ela jamais duelou ou batalhou não significa que ela seja ruim nesse aspecto. Na única chance em que tivemos de vê-la batalhando durante a invasão dos comensais a Hogwarts, o que podemos ver é uma bruxa que consegue se manter viva durante toda a batalha, mesmo enquanto outros, como Remus e Ninfadora, ambos muito qualificados, morreram. O seu duelo contra uma das comensais mais poderosas de Voldemort serve não apenas como uma ferramenta de storytelling para matar Bella, mas também como uma forma de nos mostrar que Molly era uma bruxa hábil com duelos, por mais que jamais nos tivesse mostrado isso. E como foi afinal que ela derrotou Bellatrix, onde estava todo esse potencial e poder ao longo dos anos? Vamos lá, eu vou explicar.
Como tudo que acontece em Harry Potter, algumas nuances podem passar despercebidas, mesmo aos mais atentos dos fãs. Por todas as demonstrações de magia que a Sra. Weasley nos deu e que eu citei acima, nós podemos concordar que definitivamente ela não era uma bruxa desastrosa, no mínimo. E esse é o momento que eu gostaria de trazer em cena a família Weasley. Veja bem, quando pensamos nos filhos de Molly e Arthur Weasley, raramente tiramos um momento para refletir sobre como são todos muito competentes, habilidosos e poderosos. Até você, Ronald. Pois é, se liga. Bill, o mais velho, foi monitor, atingiu a marca expressiva de passar em 12 nomes e se tornou um desfazedor de feitiços no Egito, que sinceramente é uma das profissões mais fodas do mundo bruxo. Para pra pensar aqui comigo. O cara é um Indiana Jones da magia. Entrar em tumbas de faraós adormecidos há mais de 1000 anos e desfazer magia desconhecida, complexa e antiga deve ser extremamente difícil. Sem falar que posteriormente Bill se torna um dos membros da ordem e a única coisa com que a Sra. Weasley se preocupa é que ele quer casar rápido demais. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre ele, mas o Bill era brabo. Charlie, ou Carlinhos, é o filho do meio. A gente quase não vê. Nos filmes ele meio que nem existe, mas seus feitos também são impressionantes. Monitor, apanhador e capitão da Grifinória, e saiu da escola para ir trabalhar com dragões, rabo, córneo húngaro e etc. Vocês viram bem o Cálice de Fogo, como é difícil domar, deter e sobreviver a um dragão, e o maluco faz isso diariamente. Eu não sei exatamente se dá para fazer um vídeo só sobre ele, mas vamos lá, o Carlinhos também era brabo. O terceiro filho é ninguém menos do que o Weatherby. Tá, parei. É o Percy. Apesar de muita gente não curti-lo, e com razão, Percy era um aluno exemplar, também foi monitor, e assim como Bill, também atingiu a marca impressionante de 12 nomes. Eu já falei disso no vídeo que tá sendo sugerido aí na tela, mas esse é um feito que em toda a saga, apenas os dois e Barty Crouch Jr. conseguiram até onde sabemos. Nem mesmo Hermione conseguiu. Percy era, sim, muito inteligente e capaz, como prova ao ter uma ascensão meteórica no ministério logo após deixar os estudos. Percy pode não ser legal, mas ele também era brabo. Os quartos filhos serão Fred e George. E, sinceramente, eu preciso falar, apesar de nunca terem se aplicado academicamente, os dois foram capazes de decifrar o mapa do Maroto, enrolar Filch e Umbridge e criar uma quantidade enorme de aparatos mágicos, alguns dos quais exigiam habilidade acima da média, como por exemplo, os chapéus de invisibilidade, aos quais até mesmo o Ministério se rendeu. Fred e George, vocês também são brabos. O quinto filho é Ron. Eu sei que muitas vezes a gente zoa o Ron, mas ele não fica muito atrás de todos os outros. Monitor e goleiro da Grifinória, braço direito do menino que sobreviveu e presente em inúmeras situações de vida ou morte. A gente às vezes esquece que Ron tinha uma varinha zoadácia no começo da franquia, ou se lembra demais que ele é preguiçoso, relaxado e etc. Mas o Ron também é brabo. E por fim, Ginevra Weasley, artilheira da Grifinória, uma das melhores duelistas de sua geração, ótima com feitiços e azarações, jogadora profissional de quadribol, Gina também era braba. Antes que esse vídeo vire um sobre toda a família Weasley, eu quero dizer que basicamente é isso. Todos os filhos desse casal são foda. Uns mais fodas que os outros, uns em termos acadêmicos, outros na prática, mas sinceramente, todos eles são brabos. E os parentescos poderosos de Molly não acabam aí. Seus irmãos mais velhos, Fabian e Gideon, eram membros da Primeira Ordem da Fênix e juntos sustentaram um duelo brabíssimo contra 5 comensais liderados por Anthony Dolohov, que se você não sabe o tanto que é foda, eu vou te recomendar mais um vídeo aqui do canal que tá aí no cantinho. Meu ponto, em resumo, é: os parentes mais próximos de Molly que conhecemos são todos habilidosos e competentes, poderosos em sua natureza antes de qualquer coisa, e isso não é graças somente ao Sr. Weasley, que, vamos ser sinceros, raramente demonstra aptidão mágica ou habilidades complexas. Molly Weasley é sim uma bruxa naturalmente poderosa, como podemos ver em seus filhos e seus irmãos, mas isso estava incubado e adormecido. A Primeira Guerra contra Voldemort se inicia em 1968 e termina em 1981. Bill Weasley nasceu em 1970, Charlie em 72, Percy em 76, Fred e George em 78,
e Ron em 80. Ou seja, enquanto o pau torava nas ruas, a senhora e o Sr. Weasley estavam criando não uma, nem duas, mas 6 crianças. É por isso mesmo que os dois não estavam na primeira ordem, mesmo que os irmãos de Molly fizessem parte. Com os filhos já crescidos e criados, os dois se alistam e passam a participar de várias missões, direta ou indiretamente. Se pensarmos bem, raras são as vezes que Dumbledore confia Harry a alguém fora da casa de seus tios. Com Hagrid, quando não existe ameaça, pois ninguém sabe onde está a criança que matou o Lorde das Trevas. Com o próprio Dumbledore em inúmeras ocasiões, mas frequentemente com os Weasley. Dumbledore confia cegamente no potencial de Molly e Arthur Weasley de manterem Harry seguro, e isso diz mais do que qualquer outro argumento que eu possa dar. Bellatrix não é derrotada apenas por ser displicente ou só porque tentou matar Ginny. Ela é derrotada por ter comprado uma briga com uma bruxa muito poderosa, com um potencial adormecido há eras que foi acordado. Um ensinamento pra vocês: jamais deixe uma mãe doninha pistola. Enquanto Bella julgava sua adversária pelo seu tamanho, sua posição, sua família e o que mais seja, a Sra. Weasley colocou para fora todo o seu potencial, partindo para o ataque de maneira decidida e extremamente focada, o que faz total diferença em o duelo até a morte. Bellatrix poderia ser sim muito mais poderosa que Molly, mas isso não significa que estava duelando com qualquer bruxa. A Sra. Weasley venceu por finalmente mostrar do que é capaz quando está concentrada e, principalmente, é uma alegoria à diferença entre quem está lutando para proteger um filho e alguém que está lutando por uma obsessão doentia. Se você não sabe do que uma mãe é capaz de fazer quando seu filho está em perigo, procura aí no YouTube, abre aspas, Mãe Salva Bebê, e fique chocado com o poder do amor de mãe. Por hoje é isso, quero saber a opinião de vocês, então deixa aí nos comentários se vocês concordam que a Molly Weasley era foda ou se vocês acham que não. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e, se quiser nos ajudar a crescer ainda mais, compartilhe esse vídeo com um amigo. Falou e até a próxima!